Oi, meu nome é Magda Almeida, eu sou fundadora da Girls on Fire e eu gostaria de que você pudesse escutar um pouquinho da nossa história. Bom, a Girls on Fire começou depois de um evento que me remeteu a toda a minha carreira. Em 2019, logo após eu mudar para os Estados Unidos, né, eu mudei em 2018, eu fui convidada para fazer uma palestra por meio da empresa que eu trabalho na Cisco. Ou melhor, no Cisco Live, que é um dos maiores eventos de tecnologia que tem nessa área de redes de computadores. Quando eu comecei, 20 anos atrás, na área de tecnologia da informação, eu me apaixonei por essa área de redes por causa de um professor que explicava de uma forma assim que eu adorava. E sempre falava dessa tal dessa Cisco. Então, Magdinha, com 17 anos, falou, eu tenho que estudar Cisco. Entrei no primeiro estágio de eletrônica, que foi a formação técnica que eu tinha, e que pagava R$ 300, R$ 350 por mês. E o curso para me preparar para Cisco foi parcelado em 12 vezes no boleto, lá no Senac, uma escola maravilhosa, por sinal. E aí eu acho que a parcela na época, sei lá, era quase 300. Então o meu salário de estagiário era para pagar essa certificação. Então a gente está falando de uma Magda de 17 anos que escolheu esse curso porque simplesmente alguém explicou essa matéria de uma forma que fez eu me apaixonar. Bom, os anos se passaram, né? Não foi fácil entrar na área, muitos percalços, muitas aventuras, já aconteceu de tudo, já pensei em largar TI lá no comecinho para cozinhar, tudo já aconteceu. E a TI, né, com esses altos e baixos, esses desafios, né, me conhecendo na área, explorando possibilidades, foi o que me deu tudo, né? Eu trabalhei muito, eu estudei muito, eu me dediquei, passei a época das vacas magérrimas e me diverti muito também, mas deu certo. E graças a Deus que eu não desisti da área. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. E em 2019, foi logo quando eu me mudei para os Estados Unidos, teve esse evento da Cisco Live, que eu fui participar, eu fui convidada a participar de um painel, né, de uma palestra com outras mulheres da empresa onde eu trabalho. E aí, a gente chegando lá, aquela ansiedade, nossa, eu nunca tinha feito algo assim num lugar grande, com muita gente assim, desconhecida. Só para vocês terem dimensão do que é um evento da Cisco, eles, eles fecham a cidade praticamente. Esse evento foi em San Diego, em 2019. Eles distribuíram patinete na cidade para a gente ir até os lugares do evento com patinete. Esse é o tamanho da Cisco. Então aquilo deu uma ansiedade absurda. Pausa para a parte engraçada, a gente rezava para não entrar ninguém. A gente, ai, por favor, tomara que só venha a gente da empresa que a gente trabalha, a gente tão nervosa que a gente estava. E aí, para minha surpresa, lotou. A nossa palestra ia falar sobre diversidade, né, sobre mulheres na área de TI e também da metodologia ágil, né, de como implantar. Naquela época as empresas estavam começando a trabalhar com isso. Se você não sabe o que é, não se preocupa. Se você entrar na minha mentoria, você vai saber o que é. Mas você pode pesquisar também. Mas era uma vertente ali de gestão de atividades, projetos na área de tecnologia versus diversidade. O que aquilo estava ajudando a trazer de diversidade para as empresas, né? Gente de fora, mulheres, enfim. E aí, lotou a ponto do meu diretor não conseguir um lugar para sentar, ele ficou na porta. E aí a gente falou, cara, mas será que todo mundo lotou? Será que tá acontecendo? Será que o pessoal da Cisco pagou pra gente, para as pessoas entrarem pra gente não se sentir muito humilhada? E aí, o que aconteceu? Na porta de cada sala onde tinha as palestras, tinha um resuminho de cada participante. Ah, fulana de tal faz isso, tal, tal, tal. Fulana de tal faz isso, tal, tal, tal. E eu tava lá também. Beleza, fizemos uma apresentação. Eu, graças a Deus, quando eu fico nervosa, eu faço piada sem graça, então meio que parece que eu não tô nervosa. Mas já tem uma foto maravilhosa, que tem até, acho que no meu Instagram, que é uma assim, outra assim, todo mundo nervosa, e eu falei e tal, beleza. Quando terminou, para minha surpresa, tinha uma fila, fez uma fila de pessoas em frente ao palco para falar com a gente. Eu achei que era pra gente, mas era para falar comigo. Era um monte de brasileiro à paisana. Porque no evento de TI, gente, você encontra gente de todo lugar do mundo, porque são eventos globais. E sempre vai a brasileirada da TI, sempre tá, sempre lá. E como brasileiro não tem cara, né, gente, é tudo diferentão.
Eu nunca imaginei que era pra mim, quando eu fui falar era só brasileiro, falou, meu, você é uma inspiração, minha trajetória é parecida com a sua e tal. Eles entraram na palestra porque viram que tinha uma brasileira de São Paulo, que cursou tecnologia, que fez eletrônica, que estava ali. E aí, a minha maior surpresa não foi isso. A minha maior surpresa foi que a maioria eram homens, né? Porque a gente sabe que a área de TI, em sua grande maioria, era homem. Mas uma galera muito do bem, que eles falaram, Magda, cara, que admiração você ter vindo pra cá por causa dessa empresa, de você ter, sabe, se destacado, crescido na área de tecnologia. Eu tenho uma filha. Se ela tivesse aqui, o que você diria pra ela, pra encorajá-la a entrar nessa área? Porque eu tento falar com a minha filha que ela leva jeito, que é uma área maravilhosa. O cara, nesse caso, trabalhava com TI. E a filha falou: ai, não, eu preciso de matemática, eu sou muito burra pra matemática, sabe? A menina era insegura. Eu falei, gente, nem matemática eu usei. Eu só usei na escola lá quando fazia eletrônica, mas na vida real a gente quase não usa matemática. Eu falei, nossa, que estigma que tem, né? Eu falei pra ele, cara, o que eu falaria pra ela é que ela é capaz de tudo. Você, como pai, tem esse poder de empoderar, né? Eu acho que uma coisa que fez muita diferença é que meu pai, ele é do século passado. Ele é uma pessoa que tem lá seus conceitos machistas e tudo mais, mas se tem uma coisa que ele nunca disse, é que eu não era capaz de fazer algo. Ele falava assim, filha, você é a pessoa mais inteligente que eu conheço, você pode fazer tudo. Tudo que você fizer vai dar certo. Então, essa questão de crescer, né, eu tive que lutar, tive que passar raiva com essa questão de preconceito entre homem e mulher, mas eu tinha essa força. Eu nunca achei que eu não fosse capaz. Muito pelo contrário, era vou mostrar que eu sou capaz. E aí eu falei pra ele, eu acho que já começa, né, com você falando pra sua filha, você pode entrar na área de tecnologia. Você não tem motivo de você achar que você não tem capacidade de fazer algo, né, que um homem possa fazer e você não. E foi muito legal, porque eu saí desse evento muito emocionada pela aquela surpresa, né? Ainda bem que a maioria era brasileiros, acho que pelo menos ficaram ali com piedade, que o meu inglês naquela época não era tão bom. Foi um marco maravilhoso que eu saí completamente inspirada. E eu sei, olha, em 2019, eu nem pensava em Instagram, eu tinha 2 fotos no Instagram, eu acho, no meu perfil pessoal. Mas eu saí de lá com as meninas, com as americanas lá da minha equipe e tal, falei, vamos montar um blog? E esse blog vai chamar Girls on Fires e a gente vai escrever sobre como TI não é um bicho de 7 cabeças e a gente vai trazer mais mulheres para a área de TI. Isace, Isace, Isace. Oh, elas já tinham tudo filha, já tinham outras coisas para se divertir, elas não queriam saber de mais trabalho. Ela falou, tá bom, Magda, faz aí que a gente te apoia. E acabou que no meio disso, entre 2019 e até 2023, quando eu fiz o perfil do Instagram da Girls on Fires, eu encarei de frente um problema que eu sempre tive, na verdade, desde sempre, de saúde. E aí foi quando eu realmente vi a seriedade do problema. E eu basicamente fiquei, então, de 2020 até 2023 tratando isso. E eu não tinha muita energia para fazer nada além do meu dia a dia no trabalho e meu kitesurfing, que eu aprendi nessa época. Então esse sonho, ele ficou ali. Sempre ficava aqui, ó. Sabe quando tem aquela vozinha aqui atrás? Girls on Fires. Girls on Fires. Por que Girls on Fires, gente? Porque eu sou apaixonada por Fires. No meio da minha trajetória de TI, eu aprendi a parte de cibersegurança, mais voltada para segurança de redes. Que o principal amiguinho aí, o principal equipamento dessa área é o firewall, ok? E aí sempre ficava Girls on Fires. O que acontece, gente? Essa questão de saúde me levou a fazer uma cirurgia em 2023 que para mim me causou um luto. Foi um sentimento de luto que eu não sabia que eu ia passar. E eu fiquei assim na merda. Na merda, tipo assim, eu já tinha um apartamento aqui nos Estados Unidos, eu comprei um apartamento aqui no segundo ano, naquela época que os juros caiu lá para baixo. Eu não via graça, eu já tinha reformado, eu olhava, não me sentia merecedora, não sentia graça. Nada tava bom, tava muito ruim. E eu cheguei no ponto que eu falei, cara, ou eu preciso de algo que me motive, de uma razão para viver, eu preciso de alguma coisa que. É, alguma coisa que me sustente, né? Porque o que adianta você ter carreira, você ter né, apartamento, ter tudo que provavelmente outra pessoa gostaria de ter na sua idade, e você não sentir prazer nisso, você não sentir feliz, né? Por conta dessa outra questão da minha vida. E aí, isso veio, boom. Tipo assim, parece que
Deus, o universo, sei lá, tava falando, cara, você tem a ferramenta. Usa isso a seu favor. E aí eu criei um Instagram. Eu odiava Instagram. Pra você ter noção, uma vez eu namorei um menino e eu era tão ruim em Instagram. Eu, de TI, eu era tão ruim em Instagram que a gente tinha terminado e eu ficava assim pra mim, ele me bloqueou porque tinha um stories dele aqui e eu não consigo mais ver. Aí ele falou, aí a minha amiga falava, ô criatura, não é parece que você trabalha com TI, é porque você já viu stories, aí vai lá pro final. Então era desse nível que eu era ruim de Instagram, de redes sociais. Aí no final de 2023 eu criei um perfil que ia ser tipo a ideia do blog. Eu só ia postar coisa, colocar vídeos, falar sobre TI. Eu não sabia exatamente como eu ia fazer isso. Eu comecei em inglês, aí depois mudei para português. Era muito difícil conectar com culturas, diferentes culturas ao mesmo tempo. E aí, no meio disso, porque eu tava ruim da cabeça, tantã, eu liguei pra um dos meus melhores amigos. Falei, cara, eu tô muito ruim. E ele já trabalhava. Ele sempre trabalhou remoto, trabalhava remoto. Eu falei, cara, dá pra você vir não fazer uma companhia aqui que a coisa tá feia. Aí ele veio, e nisso que ele veio, ele falou, tava com o meu Instagram, falou, mas você sabia que isso pode crescer, você pode transformar isso num produto, né? Você consegue atingir mulheres, ajudar mais mulheres, se você mudar o jeito que você tá fazendo no Instagram, tem que entender um pouquinho disso, eu não sabia nada, era um outro universo. Eu comecei a estudar e devorei as coisas de marketing digital, porque eu achava que era tudo falcatrua, de verdade. E aí eu comecei a estudar e eu vi que, na verdade, os conceitos de marketing eram parecidos com o que eu tinha visto na FGV, quando eu fiz MBA lá de gestão estratégica de TI. Eu falei, era só aplicar para o meio digital. Não, não é só aplicar, é difícil. Mas aí fui lá, estudando. Só que no meio disso, eu já estava ali com alguns pequenos seguidores, ajudando algumas mulheres que vieram atrás. Magda, me ajuda, e eu fui ajudando. E nisso que eu fui ajudando e falando com elas, eu sou, cara, você tem que ter uma mentoria, você tem que ter um produto, você tem que transformar isso em algo que você possa oferecer para mais mulheres. E fui formatando, né, a mentoria com coisas que as próprias mentoradas falavam que elas sentiam falta. Ai, pô, tô com crise de ansiedade estudando para isso. Aí eu trouxe a terapeuta, né? Trouxe a psicóloga para terapia. Ai, o inglês não tá destravando. Trouxe uma aula de inglês. Então, o que a gente tem de serviço hoje foram essas pupilas. Eu chamo os meus primeiros mentorados, eu chamo de pupilos. São eles que me ajudaram a construir, né? E claro, ao longo das turmas, a gente foi mudando, testando coisa, tirando o que não funcionava, voltando o que funcionava melhor antes. E aí, isso virou a minha cura. De verdade, isso me transformou, porque no começo era muito desafiador. Às vezes eu ia dormir e falava, será que eu sou uma charlatã? Porque o pessoal te malha, principalmente as mulheres, via me malhar, será que eu sou uma charlatã mesmo? Só que o meu conhecimento com a minha primeira turma de inauguração com os pupilos, que era no Brasil, todos eu consegui indicar para um trabalho, colocar no trabalho. Eu falei, eu tenho certeza que eu consigo fazer isso aqui, eu tenho certeza. A minha vida inteira eu fiz isso. Todo mundo que eu trabalhava, às vezes eu via, ó, essa empresa é boa, mas vai para essa aqui, eu vou ligar, tem um contatinho, te ajuda, estuda isso. Eu já fiz a minha vida inteira eu fiz isso com os meus colegas de trabalho, depois quando eu virei gerente, com as pessoas que reportavam para mim, que era fazer essa mentoria de carreira, ó, o que está faltando é o inglês, o que está faltando é isso, aprende uma terceira língua, tira essa certificação. Então, eu tinha certeza que eu conseguia, mas o começo foi muito difícil, porque você é muito malhada. Até você ter os primeiros resultados. Eu sou péssima, eu morro de vergonha de pedir vídeo de depoimento, mas tem. Tem 6 aí para ficar pronto, então agora eu vou tacar vídeo de depoimento para todo mundo. Pode escrever aí, ó, põe lá no meu Instagram, meninas, gravem os vídeos de depoimento para Magda. Mas e aí a gente chegou nesse momento agora, que é o momento que eu idealizei desde o começo. Né? Então, voltando um pouquinho, eu falei que eu estudei numa escola chamada Liceu de Artes e Ofícios, em São Paulo, onde eu fiz o curso de eletrônica, que me levou até aula com aquele professor que me apresentou a área de redes, lá da história da Cisco, beleza. Naquela escola, a escola era tão renomada na época, que quem bancava a escola para ela existir eram empresas, né, grandes empresas do mercado que precisavam de profissionais qualificados. Então eles iam buscar, né, eles deixavam os posts, né, das vagas disponíveis de estágio lá na secretaria. Então a gente tinha uma pastinha e já olhava lá. Tanto que era renomada essa escola técnica.
E eu sempre sonhei isso para Girls on Fire, que um dia a gente chegasse no momento que as alunas, as mentoradas sendo da Girls on Fire são pessoas tão preparadas para ser uma boa funcionária, para, sabe, aprender, para correr atrás, para ser aquele sonho de profissional, que um dia as empresas naturalmente iam começar a vir atrás da gente. Isso finalmente começou a acontecer. A gente está emplacando uma mentorada depois da outra no mercado de trabalho, grandes empresas, meninas passando em processos seletivos da Amazon, sendo chamada para entrevista da Google, entrando na Salesforce, entrando em grandes consultorias de TI. Tem uma consultoria que vê o nome Girls on Fire lá, já quer levar. Opa, peraí, vamos ver. Então é isso. É como se a gente finalmente. Nossa, eu acho que agora é isso, acertamos. É esse carinho, né? Tivemos altos e baixos, porque somos humanos, então eu aprendi muito ao longo disso. Eu acho que para você fazer algo, você não pode esperar ter o perfeito, até porque quem vai te dar a perfeição é teu cliente, é tua mentorada, que vai dizer isso não tá funcionando para mim, dá para você resolver isso? E a gente chegou nesse momento em que eu desenvolvi do zero uma plataforma nova, porque eu sentia muita falta de ter dados para eu ficar apurrinhando as mentoradas. Ô, amiga, tem mais de 15 dias que você não fala comigo, você não fala com uma mentora, que você não entra na aula, né? Eu já tenho dados de tudo. Eu falo que eu puxo a capivara todinha nessa plataforma que eu fiz, que é pro bem. É um microgerenciamento do bem, que é para estar perto delas, para eu conseguir saber onde que é a dificuldade de cada uma. Do jeito que as coisas foram acontecendo, a gente foi ganhando outras parcerias, né? Tem uma faculdade que tem parceria com a gente para aquelas pessoas que nunca fizeram uma faculdade, tem a escola de inglês, English to Empower, que é uma escola maravilhosa, fundada por uma mulher brasileira também, com uma pegada direcionada à questão de insegurança da mulher na hora de se comunicar. Sabe, a gente foi formando o nosso ecossistema de uma forma que é uma comunidade por amor. Eu, hoje, onde eu vou, nos lugares que eu vou, viajo, sempre tem alguma mentorada que mora naquele estado. E eu vou, tomo um café, eu treino, levo as minhas mentoradas de Boston, tudo treina box comigo. Porque vira uma comunidade. Porque o que move essa ideia é o fato de, cara, não faz sentido a gente tá em 2026 e ainda ter mulher que não sai de um ambiente tóxico, não sai da violência, não sai da dependência financeira porque não tem uma carreira, né? E a tecnologia da informação, por mais que sejam mais homens que mulheres, e esse cenário está mudando, e com a minha ajuda, se Deus quiser, vai mudar, nem que seja 0,5%, é uma área acolhedora. Por que é uma área acolhedora? Porque é uma área que todo dia tem novidade. Então, por exemplo, a Magdinha aqui, que está há 20 anos na área, eu sou júnior total em algumas matérias. Por exemplo, inteligência artificial. Se você que não é de TI começou a ler sobre inteligência artificial, às vezes você está mais avançado que eu. Então, todo dia a área de tecnologia da informação cria a oportunidade de você ser um sênior, de você aprender algo que vai te alavancar, né? Que você, em 5 anos, pode, de repente, estar ganhando mais do que eu, que estou há 20 anos na área, se você escolher uma área específica. Isso aconteceu com cloud computing, com várias vertentes. Está acontecendo com inteligência artificial, aconteceu na época que inventaram a virtualização. Toda vez que essas tecnologias foram sendo inventadas, o mercado ele se renova, ele dá a possibilidade de uma pessoa que não sabia nada da área de tecnologia de começar do zero e se tornar um especialista naquilo. Então tem muito espaço. Mas de verdade, onde está a maior sacada hoje, hoje eu sou gerente de novo, voltei para um cargo de gerência, agora eu gerencio uma equipe americana de cibersegurança. E tem 16 pessoas, 3 meninas dessas 16 pessoas. Tudo, eu falo menina, mas é tudo marmanjo, 50 anos. Mais de todo mundo ali tem mais de 40 anos. E eu fico vendo que o maior gap não é saber a parte técnica, é soft skill. É você ter resiliência, é você saber trabalhar sob pressão, é você estar aberto a aprender. Não é o perfil do americano é diferente do perfil do trabalhador latino, né? A gente não pode falar não pro chefe no Brasil, né? Se falar pra você aprender a costurar a capa da almofada ali que eu tô vendo, você vai aprender a costurar, vai fazer o faro, vai fazer redes, vai fazer tudo, vai codar e ainda vai fazer o cafezinho pro chefe. Aqui não, existe uma barreira grande. Se a pessoa só faz aquilo, ele é especialista só naquela coisa, ele não quer fazer outra coisa. E aí tá abrindo a oportunidade para pessoas do perfil que eu crio na Girls on Fire. É esse perfil que desde o começo eu falo.
Meninas, vocês têm que ser curiosas. Eu falo que o cenário ideal de um profissional de TI é a fórmula do, falou, honeypot, que é você conhecer um pouquinho de cada coisa, mas ser bom em pelo menos uma coisa. Então, vou dar um exemplo. Nas minhas aventuras ao longo desses 20 anos de carreira, eu precisava pagar minha faculdade. Então, eu pegava bicos, eu dava suporte nas famosas lan houses, virava à noite, trabalhava durante o dia, ia para a faculdade, final de semana, de madrugada ia arrumar a rede, ia organizar as coisas da lan house. Isso foi me dando vivência em áreas aleatórias. Tipo, que na prática, nos Estados Unidos, você olhar e falar, isso aqui não tem a ver com isso. Mas não tem, modéstia à parte, se você me colocar num troubleshooting, né, numa call de incidente para resolver um problema, não tem alguém melhor que eu. Porque eu passei por todas essas etapas. Eu nunca falei, não, eu só quero mexer com Fire, não, eu só quero mexer com a parte de roteador e switch. Eu gosto de saber um pouquinho de tudo. Essa curiosidade é o que vai te sustentar na sua carreira, no sentido de você crescer mais rápido, de você conquistar o seu salário dos sonhos. É isso, é você dar a cara a tapa para falar, cara, deixa eu tentar resolver esse problema. E essa cultura ainda não tem aqui na América do Norte. Então eu falo assim para as minhas meninas, né? Falo para as mentoradas, meninas, sejam vocês, porque vocês vieram de São Paulo, de Minas Gerais, do Ceará, de todos os lugares do Brasil. Às vezes vocês tinham faculdade, tinham tudo lá, vieram aqui trabalhar com limpeza, né? Vieram trabalhar com limpeza e aprenderam a trabalhar com limpeza, fazer a florzinha no papel higiênico, dobrar a toalhinha daquele jeito. Vocês aprenderam. Muitas de vocês largaram uma vida cômoda até lá, né? E então, assim, é essa resiliência, é esse pau para toda obra que o mercado americano está buscando, né? Então, quando essas meninas começaram a entrar no mercado de trabalho, falou, poxa vida, essas meninas, um americano que está atendendo, sei lá, 5 chamados por dia, está atendendo 15? Quem que é essa Girls on Fire? De onde que elas estão vindo? O que elas vivem, o que elas comem, né? E aí a gente tá chegando nesse nível de maturidade que, por isso, gente, eu quero que vocês saibam que eu sei que tem um monte de falcatrua por aí, mas esse novo formato da mentoria, que é o mesmo serviço, cada vez melhor, corrigindo tudo que não estava bom, melhorando, treinando com vocês, ainda sou eu que faço, que eu estudo para todas as entrevistas, né? Tem laboratórios que a gente faz hands-on para vocês praticarem, tem oportunidade de estágio com a gente, não remunerado, tá, gente? Porque a gente também é pequenininho, né? Mas com que comprova a experiência para vocês conseguirem colocar no currículo. Tem de tudo que você imaginar, tudo que você precisar para conseguir a sua vaga. A gente vai estar aqui, né? E agora você paga $189 por mês. Se você fechar com a gente até dia 15. E depois disso vai para 229. E mesmo assim, perto do que você vai ter com a gente, o valor assim é simbólico, de verdade, porque essa é a chance, esse é o formato que você vai ter a chance de vir e experimentar, né? Se você não gostar, você pode cancelar sem multa, sem compromisso, de nada. Entre, experimenta. Se for isso mesmo, você fica. Se não, você cancela e tá tudo certo, sem ressentimento. Bom, então essa é a história da Girls on Fires. Espero que independente de você entrar na área de TI ou não, busque a sua independência financeira, seja como for, todas as áreas são dignas. Trabalhar dignifica a mulher, né? Já diria o ditado. E é isso, gente. Prazer em conhecê-las. Sejam muito bem-vindas. Se tiver qualquer dúvida, tem aqui o nosso contato do WhatsApp, manda mensagem pra gente, tá bom? Será um prazer atendê-las. Um beijo.